Vamos começar? Bom, hoje é dia de eu saldar as minhas dívidas com vocês, que é nada mais justo, né? Vocês vêm aqui, assistem um vídeo, ainda deixam um comentário, então eu tenho que tirar um dia para vir responder vocês de uma maneira mais estruturada. Tava fazendo isso no final dos vídeos, mas eu tava achando que as respostas estavam ficando muito curtas, muito corridas, então vamos pro dia de responder as suas perguntas, que já virou meio que uma tradição nas sextas-feiras aqui do canal. Chegou aqui agora, não sabe como é que as coisas funcionam? Calma, não precisa sair deixando o like, se inscrevendo em qualquer coisa não, vai bugar seu algoritmo do YouTube. Vê o vídeo até o final, vê se você vai gostar, se você vai entender aquilo que eu vou tratar aqui, se eu vou ser útil para você de alguma forma. Mas aí, sendo o caso, quando você chegar no final do vídeo, e aí ó, meio que um checklist, gostei, foi útil para mim, aí sim, você não pode esquecer, né? Deixa seu like, se inscreve e quem sabe até compartilha com alguém que tá precisando, ou melhor, que vai se beneficiar daquilo que a gente vai tratar aqui. O quadro já é tradicional, a gente já fez várias vezes, mas é sempre bom relembrar as regras. Eu sou uma pessoa muito direta, gosto de fazer uma piadinha, né? Dar às vezes uma bronca em vocês, tudo leve, tudo tranquilo, sem ofender ninguém. Mas se você tem o ego frágil, pode se ofender facilmente, não gosta que brinquem com vocês, então não comente aqui no canal. Eu gosto de brincar aqui e uma coisa que eu tenho que admitir, né? Eu achei que eu pudesse ter problemas com isso, mas todo mundo que eu brinquei, todo mundo que eu zoei aqui, levou numa boa, então estou muito feliz com a repercussão, com o jeito que vocês estão lidando. E o segundo ponto, não gostou dos temas que foram tratados aqui? O problema é de vocês. Eu abro aqui a aba de comentários e vou selecionando aleatoriamente. Então, se a qualidade do assunto está ruim, você está achando que a qualidade dos comentários está ruim. Não sou eu que escolho. Então vamos lá, vamos para os comentários do vídeo que eu estou ansioso aqui, gosto muito de fazer esse quadro aqui. E a gente já começa com um vídeo que vocês gostaram bastante, né? Que foi o cronograma de estudos para a Procuradoria, para quem tem 4 horas por dia. E o Joel Vitor 1996 disse, conteúdo top JM, muito obrigado. Poderia fazer um vídeo sobre como sair dos 70 e poucos em provas e chegar nos 80 a mais? Obrigado. Bom, poderia sim, Joel, mas já te adianto que não é um conteúdo do jeito que você quer que eu faça, não. Geralmente, quando o pessoal me pede isso, os alunos me pedem isso, eles acham que eu vou ter uma fórmula mágica. De uma maneira bem resumida, eu posso fazer um vídeo destrinchando isso aqui para vocês, vou fazer sem problema nenhum. Só que de uma maneira geral, eu sempre levei muito com a lógica que eu expliquei para vocês no vídeo que tem aqui sobre revisão. Eu sempre olhava o seguinte, eu olhava o que eu estava errando e ia lá atacar meus erros. Caramba, fiz essa prova aqui igual eu identifiquei, que em prova CESP, aquelas primeiras questões que na minha época lá, eles adoravam cobrar histórico da Constituição, aquelas coisas assim, a primeira Constituição a garantir o voto das mulheres foi, a primeira Constituição brasileira a prever o controle de constitucionalidade foi. Banca CESP adorava fazer esse tipo de questão nas primeiras ali. Quando eu identifiquei isso, eu falei, cara, eu me dou muito mal nisso. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou decorar isso? Não vou. Então nas vésperas da prova, eu fazia ali um esqueminha sobre isso, uns principais pontos, às vezes resolvi umas questões desses temas mais chatinhos ali para ver se eu conseguia salvar alguma coisa. Ah, tô indo muito mal em jurisprudência sobre processo civil. Quando tem uma questão que é mais legalista, cobra a letra do CPC, eu costume bem. Uma questão mais doutrinária, eu costume bem. Uma questão que cobra jurisprudência, eu costume mal. Então ali eu tenho que revisar a jurisprudência. Mas igual eu te falei, também aqui, não tô querendo dizer que esse comentário, sei lá, de 2, 3 minutos vai resolver o seu problema. Tem como a gente dar uma estruturada, mas já tô falando que não tem método milagroso, não. Vou até colocar aqui que eu tenho uma planilha. Não é uma planilha, não, João. Eu tenho uma planilha, que ela se chama programação. É o quê? É uma planilha do Excel que eu listo aqui, ó, todos os temas que eu quero tratar. Então vou selecionar aqui, ó, como sair dos 70 e poucos em prova e chegar nos 80 a mais. Já posso até te dar uma previsão aqui, porque tem vezes que eu tô inspirado, cara, eu preencho 2 semanas de tema de planilha aqui, mas tem hora que eu tô bem assim, como é que eu posso dizer, bem sem ideias mesmo, aí eu tenho que, né, aí eu consigo colocar, tenho que puxar algumas ideias assim da cabeça e tal, sem inteligência artificial, sou eu que penso nos temas do vídeo aqui, mas pelo que eu tava vendo aqui, ó, eu acho que eu consigo encaixar o seu tema aqui, ó, na semana que vem. Então, muito provavelmente, preciso roteirizar esse vídeo e tudo mais, muito provavelmente semana que vem ou na outra semana eu consigo fazer esse vídeo aqui para você. E a gente continua no cronograma de estudos, mesmo vídeo que o Bion1309. Boa noite, doutor. Cara, por mais que eu sei que é uma forma de respeito, eu não gosto que me chamem de doutor. Igual eu falo, aqui não é na autoridade, aqui na amizade. Eu acho que esses tratamentos assim, doutor, senhor, só afastam, tá? Não tô reclamando de você não, Bion, então, mas fica tranquilo quanto a isso. Mas se quiser me chamar de você, careca, mestre é maneiro, mestre eu gosto.
mas careca, você tá tudo certo, aqui é pra gente ter um contato mais próximo. Tem uma sugestão de um tema para o vídeo. Opa, mais um que vai para planilha. Como estudar para procuradoria sendo estagiário? Rapaz, esse tema aqui eu consigo, já joguei aqui na minha planilha. Esse tema aqui eu consigo falar pra caramba. Inclusive eu tenho um estagiário que em breve, não vou falar não porque eu não falo o nome de ninguém aqui no canal. Mas ele sabe quem ele é. Ele em breve, ele vai estar com o nome dele ali no Diário Oficial. É um cara que veio falar comigo quando era meu estagiário. Falou, pô, tô precisando aqui, querendo umas dicas para começar a estudar. O cara seguiu, tá indo bem pra caramba. Chegou em prova oral, infelizmente ficou naquela prova oral da PGE Goiás que limpou geral, mas o cara tá voando. Então eu orientei ele quando era meu estagiário ainda, sei falar bastante sobre isso aqui, mas basicamente vai ter esse vídeo mesmo. E é esse aqui, não vou adiantar muito igual eu fiz no outro comentário não, porque eu acho que esse aqui a gente precisa fazer algo mais estruturado, até quando eu vejo o estagiário, eu enxergo ele muito como aquele pessoal que apareceu nos vídeos aqui atrás que eu falei sobre como começar, o pessoal que está dentro da faculdade ainda. Como você ainda está num estágio dessa carreira, no estágio da sua vida acadêmica, está dentro da faculdade, fazendo estágio ainda, a gente tem que ter cuidado com essas orientações para nos direcionar só para um estudo focadão de concurso, que às vezes pode até te dar algum problema na sua formação. Não sei se é o melhor termo, mas fiquem tranquilos igual eu tô falando, não quero dar uma resposta superficial, vai virar, já botei na planilha, muito melhor, muito provavelmente vem semana que vem ou na outra também. E aí nesse vídeo vocês gostaram bastante, comentaram bastante, hein? Porque o Carlos Eduardo Oliveira 6591 e o estudo de legislação entra quando, professor? Porque nesse vídeo de cronograma de 4 horas por dia, realmente eu não indiquei um período específico para cronograma de lei seca. Aí, Carlos Eduardo, mas você vai entender que eu falei algumas coisas assim, ó. Quando você for revisar o seu PDF, quando você for aprender ali o seu material, porque lembra, nesse vídeo a gente dividiu em matérias que você sabe e precisa revisar, matérias que você não sabe e precisa aprender. Pô, tô perdidão, vai ter que ver o vídeo. Edição, deixa aqui ou aqui, não sei. Vamos ver, eu sempre me perco aqui onde é que é o lugar que vai, mas vou deixar o card desse vídeo aqui para vocês. Só que aí você viu que às vezes, principalmente quando você está revisando, não necessariamente você vai precisar daquele período todo. Às vezes você não vai precisar de 2 horas, vai precisar de 1h30, às vezes menos. Aí você pode complementar esse período com 30 minutos. Ou o que você pode fazer quando você está nas matérias que você precisa aprender, que eu recomendo que você comece com tempo de doutrina, você pode dosar doutrina e um pouquinho da lei ali relacionada àquele assunto. O ideal mesmo seria você conseguir colocar um períodozinho, um roundzinho de 30 minutos, 40 minutos, 1 hora antes. Então, além de todo aquele cronograma que eu indico para vocês no vídeo, você fazer um round ali no início de 1 hora seria o ideal, só lendo leis de matérias que você já aprendeu, porque senão você não vai entender muita coisa. Só que se eu desse essa dica no vídeo, ia ficar assim, aí já não é 4 horas, aí é 5 horas, beleza? E aí é realmente algo que você consegue ir encaixando, é o que eu faria dessa maneira. Se você consegue cumprir todo aquele tempo em menos de 4 horas, encaixa ali antes ou depois. Eu prefiro antes, porque para mim ler lei seca é igual fazer abdominal na academia. Se a gente não coloca primeiro, a gente acaba pulando, porque é chato mesmo de fazer. Ou então, se você tem um pouquinho a mais das 4 horas, coloca ali um round autônomo ali no início de todos. Beleza? E aí a gente passa um pouquinho para um outro, a gente muda um pouquinho, melhor dizendo, no vídeo. Vamos porque um vídeo que eu quis dar um tapa aí, um chacoalhão em vocês, chamar a atenção de algo que diz: o celular está sabotando seus estudos para procuradorias, que é o João Pascotto 3868 falou: compartilho muito dessa sua visão sobre a internet, quantidade de lixo que é oferecida ali. João, concordo com você também, só que preciso fazer aqui, não estou falando que você está deturpando o que eu falei não, mas eu me sinto na obrigação de fazer uma aspas aqui, que eu não acho só isso. Eu concordo com essa parte, mas também falo nesse vídeo que a internet tem muito conteúdo excelente, sim, tá? Então concordo com você, não estou falando que você está mudando o que eu falei, eu que quero deixar bem claro, completar o meu argumento aqui. No começo eu fiz um esforço para cancelar as redes sociais por causa dos estudos, mas sinceramente, hoje não sinto falta e é muito satisfatório não estar dentro dessas novidades irrelevantes da internet. Ó, eu vou contar essa história aqui, teve um comentário tempo atrás que o pessoal falou que eu sou muito reservado e eu não gosto de contar de aspectos da minha vida privada. E é verdade, só que eu vou contar uma história aqui. Uma vez a gente estava numa reunião, assim, não lembro se era confraternização de fim de ano ou só uma reunião entre amigos. Hoje são meus amigos, mas eu me refiro a eles como amigos da minha esposa, que eu os conheci por causa da minha esposa, tá? Mas claro que são meus amigos. Aí a gente tava assim num grupo grande, aí uma das pessoas virou e falou assim, uma das esposas, uma das mulheres lá do grupo e tal, que é amiga da minha esposa e virou minha amiga também, ela virou e falou assim: gente, é muito chato contar fofoca pro João. A gente tá num grupo, você puxa um assunto sobre fofoca, ele simplesmente dá as costas e vai embora. Ou quando você conta alguma coisa, ele não te pergunta o que foi que aconteceu, o que foi tal. E eu falei isso, eu até brinquei com ela, falei: olha, isso pra mim é um dos maiores elogios que você poderia fazer pra mim.
mim, porque eu realmente não tenho interesse, eu não gosto de saber da vida dos outros, não gosto de ficar entrando e tal, e não julgo quem gosta, às vezes dá aquela curiosidade, quero saber o que é a Virgínia, quero saber o que fulano fez, beleza. É só que eu sou diferente nesse ponto, eu não gosto muito de pensar, de ficar, como é que fala? Me interessando por isso, e acho até que o tempo que eu poderia estar vendo notícias sobre Virgínia, eu prefiro ler um livro, prefiro ver alguma curiosidade, eu sou muito curioso, gosto de entender como é que as coisas funcionam, sobre os mais diferentes assuntos. Você tem uma ideia? Outro dia eu estava conversando com o pessoal, com o professor lá do UFG, para ela me indicar livros de economia, que eu quero começar a estudar mais sobre esse assunto, né? Que eu tenho estudado mais voltado para investimento, mas tem tudo a ver com a economia de uma maneira geral. Então, assim, é uma questão de também você ter uma autoavaliação, por exemplo. Eu consigo separar, uso um pouquinho por dia, é o meu momento de espairecer a cabeça, gosto de mudar o assunto. Beleza, para mim não funciona. Quando eu vejo, eu tô lá, aí começo a consumir fofoca, tô me comparando com os outros, então para mim não funciona. Então, parabéns, João, a gente tem que entender o que a gente faz também, que é melhor pra gente ou não. E aí, num vídeo, acho que em umas últimas edições do nosso jornal grifado, outro programa tradicional aqui, o vídeo chama Reforma Travada, PGE Bahia com 20 vagas e Sebrasp na PGE Alagoas. O Joel Eber 23 falou: Bahia não permite advocacia privada mais, só para os antigos. Joel, vou te confirmar que eu vou conferir assim, vou confiar na sua informação, mas eu tô buscando alguém assim, que seja da PGE Bahia, que eu quero fazer meio que uma entrevista com essa pessoa, perguntar algumas coisas. É difícil, às vezes uma pessoa que queira abrir assim, né, tantos bastidores assim da carreira para mostrar para todo mundo, mas por enquanto não tô comentando sobre isso, que eu prefiro confirmar essas informações. Mas mesmo não podendo mais advocacia privada para os novos, só para os antigos, eu considero que é uma excelente carreira. E aí, o José Souza R8V, voltando ali naquele vídeo sobre o cronograma de estudos para quem tem 4 horas por dia, perguntou: como eu faria para quem tem 2 horas por dia? Cara, essa sua pergunta me faz pensar. Como eu disse nesse próprio vídeo, eu posso fazer vídeos mais estruturados sobre quem tem 2 horas, sobre quem tem 8 horas, sobre quem tem 6 horas, posso fazer depois, mas assim, não é a resposta final. Vou te fazer uma resposta só para você não ficar sem resposta, mas eu, a priori, vamos supor, se você está começando, eu focaria mais na doutrina. Por que eu estou falando doutrina entre aspas? Aquela doutrina voltada para concurso. Então, se você está começando, tem só 2 horas, eu acho mais importante nesse momento inicial você vencer bastante tema e aprendendo bastante tema para poder ter uma segurança maior para poder fazer a sua prova. Porque se você pega um material voltado para concurso, ali ele vai ter citação da lei, ele vai ter jurisprudência, ele vai ter tudo mais que vai ser um pouco mais completo. Só que eu me esforçaria para aumentar esse tempo de estudo e aí com o tempo, talvez depois de 1 ano de estudo, talvez 2 anos de estudo, eu começaria a dosar com questões, com revisão de jurisprudência. Como eu disse, estou te dando uma resposta em aberto, vou até colocar aqui também na nossa planilha lá como faria para quem tem 2 horas por dia, para a gente poder, para eu não esquecer de enfrentar esse tema, mas é meio difícil, né? Porque 2 horas é um tempo assim bastante curto. E aí eu vi até que alguém te respondeu, é a opinião dele e tal, não sei o quê. E ele iria até o contrário, nada de doutrina, que é aquilo que eu falei com vocês. Cada um tem seu método específico. Eu vou fazer esse vídeo pensando no que eu faria. Não é algo que eu estou escrito em pedra, tem que ser desse jeito não. E aí, voltando, caramba, hoje a gente tá num vai e volta. Melhor, vou pular isso aqui pra gente poder falar de um outro vídeo diferente. Concurso PGE Alagoas autorizado, COP 30 e isenção de IR até 5 mil, que é também um do jornal grifado e eu gosto demais, porque o Robson Godoy já chegou aqui várias vezes, já deixa direto comentário aqui falando: esse jornal tá cada semana melhor. E eu vou pedir algo pra vocês que eu raramente peço aqui, né? Você sabe que eu não peço pra se inscrever, faça se você quiser, não peço pra deixar comentário, mas no jornal grifado, principalmente esses últimos assim, ó, esses últimos 2, os próximos e tal, dá uma olhadinha com mais atenção. Eu tava um pouco incomodado com o formato dele, achando que ele tava desviando um pouquinho do tema, dei um ajuste na notícia, nas notícias que eu comento lá, e esse feedback é importante, eu preciso saber de vocês o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, para eu saber o que eu continuo e o que eu não continuo fazendo. E aí a gente vai para um vídeo mais recente, que é Juiz/Retorno Presencial dos Procuradores, teletrabalho garantido, onde eu analisei uma decisão específica e destrinchei ela lá, do caso dos Correios, em que o juiz deu uma liminar lá na Justiça do Trabalho, barrando o retorno e tudo mais. E o Alvaró K9C quer dizer que a empresa está vinculada para sempre a uma nova criada por ela mesma? E se os Correios não tiverem mais interesse em manter seus procuradores, ele botou em caixa alta, né, em teletrabalho? Vejo mais uma decisão de juiz impondo suas opiniões pessoais, afastando as opiniões das partes, né?
Caps Lock é gritando. Mas apesar da piadinha, Álvaro, eu entendo o seu pensamento, mas se você olhar bem o vídeo, a própria notícia do Migalhas, que foi que eu me baseei e tal, eles deixaram bem claro que não é isso. Tem ali a aplicação da vedação, alteração contratual. O que pega muito para mim foi que o próprio Correio instituiu o teletrabalho com hipóteses específicas de retorno. Então ele mesmo se vinculou àquilo. Então toma cuidado, foi o que eu falei no início do vídeo. Eu sei que esses assuntos, teletrabalho, lotação, são muito preciosos para você. Às vezes a gente se cega aos argumentos, então, não foi bem, isso aconteceu. Mas também é só minha visão. Se você acha que é um juiz impondo decisões pessoais, tá tudo certo. Quem sou eu para ser o dono da verdade? E aí a gente finaliza voltando pro vídeo. O celular está sabotando seus estudos para a procuradoria, que o José Manuel Silva 9019, que é um cara também que, se eu posso errar, mas eu acho que você já apareceu aqui no canal também várias vezes, falou: fala, João, excelente vídeo. Deixei o seu comentário por último, que é claro que eu quero essa massagenzinha no ego para poder finalizar. Lógico, adoro um elogio, você também gosta. Sei que você fala bastante de investimentos e gostaria de saber quando você começou a investir. Esse aqui também vai ficar um vídeo à parte, vou colocar lá na minha planilha, mas é porque é o seguinte, se eu for falar a primeira vez que eu botei um dinheiro em alguma coisa é 2019, talvez eu tenha que dar uma olhada ali, talvez 2017, eu entrei em 2014, não, talvez até antes, 2016, 2015 ali, só que é aquela coisa, no início, antes eu só juntava dinheiro, ficava botando dinheiro ali, deixava guardado, talvez tenha deixado na poupança, tem que dar uma resgatada nisso, depois entrei ali numa corretora que na época, assim, não tem taxa aqui com a gente, fui lá na XP, só que chucharam um monte de coisa ruim na minha carteira, e como eu não entendi o que eu estava fazendo, eu não considero que eu estava investindo, eu estava só apostando, mas talvez ali 2019, talvez ali 2020, que aí eu comecei a estudar mesmo mais profundamente, comecei a entender que eu considero que eu comecei a investir de verdade. Vai virar um vídeo estruturado para eu poder explicar isso melhor para vocês, a diferença entre juntar dinheiro e investir, o que é um investimento de verdade, para a gente poder falar, mas se for ali, quando eu comecei a guardar dinheiro, talvez 2015 ali, que eu entrei em 2014 na procuradoria. Quando eu comecei a fazer umas compras ali, mais aposta do que investimento, talvez 2017, talvez 2019, não lembro de cabeça, tem que puxar os extratos aqui. E aí quando eu comecei a investir mesmo, 2020, talvez até 2021, como eu sempre falei com vocês, quando eu descobri as aulas ali do Raul Sena, da UVP, que é hoje que eu sigo como a minha linha mestra de investimentos. Bom, gostei bastante de responder as perguntas de vocês, tem bastante coisa aqui, até alguém falando, Nivaldo Ferreira de Mendonça, passei no concurso e me frustrei. Isso também foi um comentário, um vídeo que eles comentaram bastante. Sou servidor público municipal e ganhou mais um inscrito. Muito obrigado, Nivaldo. Seja muito bem-vindo. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.